Olá, queridas, sejam muito bem-vindas na nossa comunhão Uma Igreja Sem Paredes, neste domingo, onde nós vamos compartilhar a Semana 40, né? A lição de vida da Semana 40. Basta perguntar, e eu sei que todas nós, né, fomos muito tocadas com essa lição, porque realmente é uma liberdade saber que nós temos a quem perguntar, né? Para mim foi muito importante reler essa lição no dia de hoje e eu quero convidar, né, a Melissa para começar compartilhando conosco aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Melissa, querida, fique à vontade, que todas sejamos encorajadas nesse dia. Oi, boa tarde. Feliz por estar aqui com vocês. Aqui é Melissa, no Amazonas. E essa lição realmente ela é muito importante e ela nos traz essa reflexão e também nos dá uma calma, né, e uma paz na nossa alma, porque nos momentos mais difíceis nós sabemos e temos, né, alguém que chegamos até ele, o nosso amado, e que pode nos acalmar com as suas respostas, né, que são a verdade. E, e sobre isso eu tenho algumas experiências com ele, principalmente com relação ao meu filho, porque eu já passei alguns momentos e tenho passado ainda de pressão familiar a respeito das situações que acontecem quando há a separação e o que acontecem, as circunstâncias que vão se seguindo a isso. E que hoje em dia, geralmente, as pessoas já levam logo a psicólogos, né, a outros aconselhamentos, e eu sofri e ainda sofro bastante com relação a essa situação, a essa pressão, no sentido de que falam muito a respeito disso comigo, e eu procuro sempre levar ao meu amado para que ele me esclareça, né, o que realmente eu preciso fazer, e como eu posso ajudar, né, meu filho, como eu posso agir em determinadas situações, porque eu sei que dele sim vem o plano perfeito, né, a resposta, a melhor resposta, e geralmente ele me acalma, e geralmente é simples, é só pedindo que eu espere, que eu aguarde, que tudo vai se resolver e que no momento apropriado ele vai me conduzir, né, a como agir naquela circunstância com meu filho. E como sempre ele é fiel e a gente pode ver esse plano perfeito dele se cumprir quando nós levamos tudo a ele. Confesso que às vezes ainda naquele calor do momento, às vezes eu ainda falho em tentar me justificar de alguma maneira, e isso até eu tenho levado a ele também, né, porque eu até escrevi essa semana em uma das minhas lições, que às vezes o melhor é você entesourar, né, você guardar aquilo ali que ele está lhe ensinando, não não é momento de compartilhar, né, é momento de você concordar com a pessoa e, entesourar aquilo, porque ele está me mostrando isso. E naquele momento a pessoa não pode ver isso por algum motivo, né. Então, isso tem sido uma vivência minha constante, mas que ele tem me conduzido e eu sei que ele é o melhor pai, né, ele é o melhor marido, ele é o melhor conselheiro, ele é o melhor médico, como ontem eu ouvia os relatórios, né, os compartilhamentos das curas, né. Ele é o que supre todas as nossas necessidades. Então eu sei que ele sempre está ali quando eu busco e ele sempre fará o melhor. E eu procuro cada vez mais ter mais e mais momentos de conversa, né, com ele, levando a ele essas situações para que ele me oriente
e me mostra o caminho a seguir. E, na maioria das vezes, ele só pede que eu espere um pouco e mais na frente as coisas se resolvem, porque ele vai mediando tudo. Então é isso, é uma lição muito, muito enriquecedora, libertadora, né? E eu só tenho a agradecer, tá? Beijo. Olá, meninas, boa tarde. Eu sou Mabel, no Ceará. Também é uma alegria estar aqui com vocês, né? E como a Melissa falou, essa lição de hoje traz muita reflexão para a gente, né? A gente fica refletindo quem realmente a gente está perguntando, né? Questionando. E com o compartilhamento da Elisa no podcast, eu também comecei a lembrar, né, do começo da minha jornada, o quanto eu era tão desesperada por uma resposta, mas sempre perguntava às pessoas erradas, né? Perguntava, recorria sempre a amigas, a familiares, e eram muitas opiniões e aquilo trazia uma confusão para minha mente. Porque a gente sabe que a resposta realmente do Senhor é que nos traz a paz, né? E eu passei muito tempo ainda nisso. Tudo que acontecia, eu corria para as pessoas, né? E tentava uma resposta e não conseguia, porque a resposta certa sempre vem dele, né? E aí eu me lembrei desses últimos 3 meses, né, para cá, que eu tive que tomar uma decisão e tinha uma mudança para ser feita na minha vida e eu não sabia como fazer. Então, eu fui lá no meu cantinho de oração e perguntei a ele, né, como eu iria fazer isso, que naturalmente falando, eu não via como, eu não tinha como sair daquela situação que eu estava. E ele também, com muito amor e paciência, né, respondeu a mesma coisa que ele respondeu na lição, né, hoje, que era apenas para eu confiar nele. E às vezes não é fácil, né? Não é fácil a gente obedecer aquela resposta por, com medo, né? Por conta da insegurança, mas a gente tem apenas que confiar e saber que a resposta dele realmente é a melhor para nossas vidas. E eu apenas segurei na mão dele, confiei e obedeci. Como sempre, é o melhor que ele tem para nossas vidas, né? Hoje eu estou desfrutando dessa resposta que ele me deu, confiando nele, e ele tem me mostrado que é nele realmente que eu tenho que confiar, né? E cada pergunta que eu tenho é dele que eu tenho que obter a resposta, né? Então, eu estou muito feliz por essa lição, porque novamente eu refletir e sempre estar correndo para ele, para cada questionamento que eu tenho, é ele que vai me responder. E eu queria deixar só esse versículo para vocês, para concluir a lição, né? Eu ensinarei, eu instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos 32:8, que é o que ele faz nas nossas vidas, né? Sejam encorajados. Olá, meninas, eu sou a Kemily, eu falo de São Paulo. Esse versículo realmente é muito lindo, Mabel. Ele é o versículo que a gente logo lê nos Salmos, né? E é realmente ele que nos instrui. E a lição ela é simples, basta perguntar. Às vezes a gente quebra a cabeça, a gente se perde em pensamentos, a gente se perde com as pessoas, a gente quer ler muito, muitas coisas, às vezes não a Bíblia, coisas boas, assistir coisas boas, mas às vezes até aí a gente só rodeia. E a gente vem ao longo da jornada, esse é um aprendizado muito lindo, e o RMI, né, na pessoa de Kaeren, um dia aprendeu isso, traz isso com muita clareza, basta perguntar a ele, né? É simples. Às vezes a gente quer fazer 1000 perguntas, mas às vezes a gente também não quer sentar e ouvir a resposta. Às vezes a gente sai falando com ele e sai andando, né? Tá falando e tá andando, não tá parando para ouvir. Então, o que eu quero trazer aqui rapidinho, quando eu li essa lição, e ao mesmo tempo eu li o meu relatório que havia sido postado hoje,
do qual eu agradeço todos os comentários, eu li com muito carinho. Às vezes eu estou com uma dificuldade de entrar novamente, mandar pelo e-mail, não vai. Eu entreguei isso nas mãos de Deus, mas eu estou sempre lendo, fico muito feliz com os comentários, às vezes até para postar o relatório, mas eles vão. De uma maneira ou outra, eu consigo encaminhar o relatório quando eu tenho um para escrever. E eu queria só trazer o que realmente foi, que aquele dia que eu pude ficar um pouco mais, eu estava ali realmente fazendo exatamente isso que a lição de vida fala. Eu tinha muitas coisas para perguntar. Eu estava com muitas dúvidas, eu precisava daquele tempo. E aí ele me permitiu, com tudo já em ordem, com o andamento da minha casa em ordem, eu fiquei justamente ali perguntando. E eu fiz para ele, né? E eu fiz o de mais importante. Eu parei para escutá-lo. Parei para escutar a resposta através da sua palavra, lendo o salmo, né? Lendo outras leituras de outros livros, retomando. Eu tenho um caderno que às vezes eu vou puxando os versículos, o aprendizado que eu tive, e assim eu fui falando com ele, lendo, e eu precisei ficar muito tempo ali, perguntando para ele, né? E eu tive muita graça, então por isso que eu quis compartilhar naquele relatório de louvor, que sim, às vezes a gente precisa daqueles momentos, né? E a gente precisa do conforto, porque é exatamente assim que a gente se sente à vontade, fora da forma, fora do padrão. Foi exatamente assim que eu me senti à vontade e eu mergulhei em sentimentos muito profundos. Eu mergulhei, obtive respostas assim muito profundas de coisas que já estavam ali, né? Bastava eu perguntar para ele. E é isso, então, encoraja todas vocês a perguntarem nos momentos de conforto, perguntar para Ele, que Ele é o Senhor, Ele sabe todas as coisas, e Ele sempre vai nos honrar com a verdade, porque Ele é a verdade, né? Isso é o que a gente tem de mais precioso e maravilhoso. E é isso, meninas, sejam encorajadas. Boa tarde, meninas. Estão me ouvindo? Eu sou Elizabeth, no Pará, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o nosso amado me falou na leitura desta lição, né? Na verdade, assim, quando eu li essa lição, para mim, eu já sabia dos princípios de buscar ele, né? Mas ela só veio confortar meu coração como também uma resposta de que eu busquei ele em uma determinada situação, né? Que eu só precisava realmente perguntar. Basta somente perguntar, né? E para mim foi muito edificante ler essa lição, e eu escrevi aqui, eu gostaria de ler assim para vocês assim o que me chamou a atenção, né? Todas nós passamos por momentos difíceis e nos sentimos vazias, cansadas, mas algo que mudará esse cenário é fazer perguntas relacionadas ao que nós estamos passando ao nosso amado. E isso, com certeza, vai mudar nossa mente, o nosso coração, para que a gente consiga descansar nele e obter as respostas que nós necessitamos naquele momento, né? E aí eu perguntando para ele, enquanto eu li essa lição, se eu deveria compartilhar algo que eu passei essa semana, né? Na quarta-feira, eu estava no meu trabalho e eu busquei ele, eu perguntei para ele, né? Sobre algo que me perguntaram. Me fizeram uma pergunta meio que de surpresa. Para mim foi surpresa, porque tanto tempo ninguém me perguntava nada sobre a minha restauração, né? Então para mim foi surpresa, eu não esperava, não sei se eu respondi da forma correta, mas a pessoa me perguntou assim, um tempo atrás eu dei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento para ela, devido a umas conversas nossas, e ela me fez uma pergunta, né? Ela me perguntou, e aí, amiga, como está a sua vida sentimental? E aí eu fiquei assim, aí eu falei para ela, o Senhor está trabalhando, esperando no Senhor. Aí ela disse assim para mim, mas e aí, ele se aproximou? Eu disse, ele sempre está por perto, mas e aí? Aconteceu alguma coisa? Ela começou, aconteceu alguma coisa, Leide?
E eu disse assim para ela que no momento ainda não, mas que eu confiava no Senhor, que Ele estava trabalhando, né? E ela disse: olha, mas a gente tem que orar, nós temos que confiar, mas nós temos que agir. E aí eu sorri para ela, pensa nisso. Ela falou assim para mim, eu já ia entrar na sala de aula, né? Ela, pensa nisso. Eu sorri para ela, só sorri para ela. E depois eu lancei essas coisas que ela me falou ao Senhor. Meu amado, eu estou falhando em algo por muita gente, às vezes, até desacreditar que o Senhor fará, né? E eu preciso agir de alguma forma diferente do que eu estou agindo, tipo, ajudar o Senhor em alguma coisa, porque foi nesse sentido que eu entendi que eu deveria ajudar o Senhor, né? Que tem aquele velho ditado, né? O Senhor faz a sua parte, mas a gente tem que fazer a nossa, né? Tem que confiar no Senhor, tudo. E aí eu joguei essas perguntas para o meu amado, e ele foi tão maravilhoso que eu passei a conversar com ele esses dias sobre várias coisas, isso e muitas outras. E ele foi me respondendo, né? Ele me respondeu através de promessas, assim como a Kemily, ontem eu levei a revisar alguns papeizinhos com algumas promessas que ele me deu, e ele me levou também a ler uma lição, que seria a minha próxima lição, mas que eu ainda não tinha lido, e eu vi ali como uma resposta do Senhor. Vale muito a pena esperar do Encontrando a Vida Abundante, né? Para mim ali foi um refrigério ler aquela lição. Eu vi como uma resposta do Senhor, que eu não precisava agir, que eu só precisava confiar, né? Confiar de que no momento certo ele vai fazer, porque aquilo que ele promete, ele cumpre, como a própria lição diz, né? E outra coisa que ele me mostrou, eu estava em um outro momento onde eu passei dia assim, refletindo, fiz um jejum, e ele falou muito ao meu coração, que eu fiquei muito assim agradecida. E uma coisa que ele me falou, só para confirmar que eu não preciso agir, que eu preciso confiar, ele falou assim, através de um vídeo, eu entrei na rede social do meu pequeno negócio que eu tenho, que eu já até compartilhei com vocês, e aí, de repente, apareceu aquele vídeo que falava assim: continue semeando no altar, porque no tempo certo você vai colher. Então, para mim, aquela palavra que estava falando ali tinha tudo a ver, que era a resposta que ele estava me dando, que eu precisava simplesmente continuar no meu altar, sem agir com minhas próprias mãos, e semeando e buscando a verdade dele, me alimentando da verdade dele, de tudo que ele tinha para mim. E aí uma outra parte falava assim, que Ana era uma mulher estéril. Ela sofreu muito, né? Nós sabemos da história de Ana, mas ela continuou semeando no altar. E num tempo desfavorável, em que ela sofria, ela passava por várias coisas, humilhações, mas enquanto ela orava, buscava o Senhor, buscava o seu relacionamento com o Senhor, o Senhor trouxe um momento favorável para a vida dela, que foi a promessa, né? O cumprimento da promessa. Então, a lição, esse vídeo com a lição, vale muito a pena esperar, só veio assim confirmar que basta eu perguntar para o meu amado, eu não preciso ouvir as muitas vozes, né? Que basta eu perguntar para ele que ele vai me responder. E a promessa que ele me respondeu é em Isaías 30:18. Contudo, o Senhor espera o momento certo de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos que nele esperam, né? E aí a promessa da lição que ele me deu, que foi como uma resposta, né? Também, que está lá na lição que eu pude reler, que está em
que 2, 3, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, a minha promessa ela não está atrasada. Eu não preciso tentar ajudar o Senhor. E para mim foi maravilhoso passar por essa lição e saber que eu estou no caminho certo, no caminho que o Senhor indicou para Eren e que tem nos ajudado tanto na nossa jornada, né? Que nós só precisamos é confiar no Senhor, buscar o nosso relacionamento com Ele, né? Que acima de tudo, e perguntar tudo para Ele, que Ele está ali disposto para nos ajudar, né? E remover toda a culpa, toda a vergonha, tudo que tem, o mundo tenta colocar na nossa mente, né? E é isso, meninas. Sejam encorajadas. Eu sou a Mila, aqui em Goiás, e eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Essa reunião, essa lição, ela me fez lembrar uma situação que eu vivi e que me mostrou o quanto eu já tenho, assim, uma nova mentalidade, uma nova postura. Alguns dias atrás, né, eu recebi uma proposta de emprego. E, na verdade, eu estava precisando, né, de trabalho, eu estava precisando muito de trabalho. E o que que aconteceu? Uma menina que havia feito, ela não havia estudado comigo, ela tinha feito faculdade no mesmo ambiente que eu, na mesma faculdade que eu. E ela me conhecia dessa faculdade, a gente não tinha proximidade, a gente não tinha contato, nada. E surgiu uma vaga na promotoria de justiça que ela trabalha, e ela, eu acredito que foi por obra de Deus, se lembrou de mim, né? Eu acredito que foi o Senhor quem colocou o meu nome na mente dela. E ela me passou uma mensagem me perguntando se eu tinha interesse nesse trabalho. E assim, embora eu tivesse interesse no trabalho, e embora também eu assim, soubesse que era uma coisa boa, que eu precisava naquele momento, eu não disse sim. Eu falei assim, olha, eu falei para ela assim, olha, eu te agradeço muito por você ter me oferecido essa oportunidade, por você ter se lembrado de mim, mas há algum tempo eu passei por uma certa mudança e eu não dou mais nenhum passo sem antes perguntar para o nosso Senhor sobre o que ele quer para mim, porque embora pareça uma ótima oportunidade, só ele sabe o que é melhor para mim e também o que vai contribuir para o plano dele na minha vida. Aí eu até esqueci dessa proposta que ela me fez. Eu não analisei a proposta, se era boa, se era ruim. A única coisa que eu fiz foi, eu falei assim, amanhã cedo, quando eu estiver em oração, eu vou perguntar para ele. E no outro dia cedo, quando eu fui perguntar, né, veio a resposta para mim, que era até um relatório de louvor da Heloíse. Às vezes alguém que estava aqui no blog viu que eu comentei, nossa, essa palavra foi para mim. E aí depois que eu perguntei para ele, que ele me deu a resposta, que eu fui ver o que que era de verdade. E quando eu fui ver, eu mal acreditava, porque era algo tão bom, era algo tão bom, era assim, tão melhor do que eu já estava acostumada a fazer. Era uma comarca, assim, vamos supor, de elite, né? Porque eu sempre trabalhei nas comarcas mais baixas, mais difíceis. E essa era algo, assim, que nem se eu tivesse feito uma prova enorme, eu não ia conseguir passar. Porque realmente era um presente dele para mim. Então, hoje eu lembrei dessa lição, né? Basta perguntar para ele. E eu percebi, assim, que por mais que eu quisesse, eu perguntei. Então, esse é meu encorajamento hoje. A gente nunca perde por perguntar para ele. E ele vai estar sempre nos guardando se nós tivermos essa mentalidade para nos guiar ali no que é o certo. Olá, meninas. Que maravilha, né? Que lindo, né? Vim aqui num domingo tão maravilhoso, depois de passar assim um dia com ele e ouvir tantos louvores maravilhosos. E essa lição, ela é um marco, né, na nossa vida. Eu tive acesso a essa lição há muito tempo atrás e
para mim foi assim algo que marcou muito a minha vida, né? Porque nós, embora todas nós já sabemos disso, né, que tudo temos que perguntar para ele, mas parece que há algo que impede de colocar isso em prática. Mas quando eu tive acesso a isso na lição, né, isso me chamou muita atenção e eu foi uma das coisas que eu coloquei, né? Porque eu escrevia as promessas nos cartões 3x5, mas eu também escrevia algumas coisas que me encorajavam aqui nas lições. Eu também tinha esse hábito de anotar, de escrever. E eu me lembro de ter colocado isso, né? Simplesmente perguntar a ele, né? Levar a ele tudo aquilo que eu tenho dúvida, tudo aquilo que eu preciso, e não ir em busca de resposta lá fora, né? É, eu cresci num lar cristão e eu cresci ouvindo as pessoas falarem assim: hoje eu vou para a igreja porque Deus vai falar comigo. Né? Aquela resposta que eu tanto preciso vai estar hoje lá na igreja. E eu cresci ouvindo isso, né? Não estou falando que contra isso, né? Porque realmente ele fala assim, né? Tem várias formas de falar. Mas o que eu queria ressaltar é que eu aprendi aqui, né? Que não era preciso eu esperar um culto, né? Esperar alguém vir de fora para poder fazer uma pregação e ele falar comigo. Muito pelo contrário, eu poderia, a partir desse momento, eu tinha acesso à resposta, né, dele, eu poderia falar com ele a qualquer momento, a qualquer hora e em qualquer lugar. E isso, para mim, foi algo que mudou muito a minha vida, a minha maneira de me relacionar com ele. E eu só louvo a ele por isso. Desde quando eu era pequena, eu sempre tive sonhos assim, reveladores, né? O Senhor sempre falou comigo através de sonhos, e eu sempre quando eu perguntava para ele alguma coisa, ele sempre me respondia através de sonhos. Tinha um sonho assim, era um sonho muito real. E depois que eu entrei nessa jornada, eu comecei, né, a falar com ele que se ele quisesse, ele podia me responder, né, no meu sonho, que eu iria sim ouvir aquilo que ele tinha para falar comigo. E eu me lembro de um dia que eu estava falando com ele, conversando com ele, e de repente eu senti como se o Espírito Santo me ensinando a perguntar, né? A fazer a pergunta, porque eu tinha isso, mas como perguntar? Simplesmente eu ir lá e perguntar, e aí eu senti uma impressão muito forte assim no meu coração e disse assim para mim, eu simplesmente saiu, eu fiz uma pergunta e disse assim: "Meu querido, você sabe de tudo, você tem a resposta para todos os problemas. Então, por favor, me responda. Traga para mim a resposta disso que eu preciso." E eu senti que não veio de mim. E eu disse assim, o mais rápido possível, né? Mas assim, eu senti que aquele mais rápido possível não foi uma cobrança, uma pressão. Eu fluiu como algo natural, assim, como se o próprio Espírito, né, estivesse falando, né, que eu precisava daquela resposta o mais rápido possível. E foi incrível como a resposta veio assim, na mesma hora eu vi a resposta vindo diante de mim, acontecendo assim diante de mim, a resposta de uma decisão que eu precisava tomar, que ia mudar para sempre a minha vida. Então é muito bom a gente ter esse relacionamento com ele, a ponto de ter essa sabedoria. Ele vai falar com cada uma de nós, né, de formas diferentes, né? Porque ele é único para cada uma de nós. Então, às vezes ele pode falar comigo através de um sonho, de um louvor, às vezes pode falar com cada uma de vocês através de uma frase, um verso da palavra, uma lição, alguém que chega e fala, ou um próprio profeta falando, ele tem as formas dele de falar, né? Então, é tão maravilhoso poder estar aqui nessa jornada, então é isso que eu queria compartilhar. Obrigada pelo compartilhamento de vocês. Eu sou Marta Esther, em Minas Gerais, e é uma alegria poder estar aqui nessa tarde, ouvir tantos testemunhos, né? Depois de um dia em que pudemos ouvir também o lindo testemunho da Elisa.
E essa lição, como a Mabel mesmo falou, ela é pequenininha, né? Mas ela é tão impactante, né? Porque ela é simples, né, Kemily? Como você disse, ela é simples, basta perguntar. E quantas vezes a gente ainda fica rodeando, sem saber não, a gente sabe que pode, que tem ele ao nosso lado, a gente sabe que a gente pode ir a ele, e muitas vezes pelo medo, não sei se é o medo, se é a insegurança, algo que quer, né? Eu acho que o nosso blog hoje está todo assim, né? Essa falsa culpa que a gente às vezes tem de ter errado e de ter essa insegurança de ir até ele e perguntar, né? Esses questionamentos mesmos que estão na lição, né? Que, que a Erin também nos sugere, né? Os questionamentos que a gente poderia fazer, né? Pode fazer para ele, de que a gente está no caminho certo, de que a gente está fazendo a coisa certa, e ele está aqui, bem do nosso lado. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje ele me lembrou, quando eu estava relendo essa lição, ele me lembrando de uns meses atrás, eu já até compartilhei esse relatório, quando eu precisei levar minha filha ao médico, né, com retorno anual, e o pediatra falou que o desenvolvimento dela estava muito acima da idade dela, desenvolvimento físico, né, dela estava muito acima da idade dela, e me mandou procurar um especialista. E quando eu cheguei no especialista, aquelas perguntas que me foram feitas, naquele momento eu tive aquele medo e aquela a insegurança, né, de mãe, de não ter, principalmente que o especialista me perguntou, mas a senhora não levou ela, não procurou saber sobre isso, e daquele dia eu me senti assim, meu Deus, eu como mãe, eu não atinei, eu não caiu a ficha de que eu deveria ter feito isso, e quando veio tudo isso, eu fui a ele, eu perguntei para ele, né? Hoje o Senhor estava me lembrando disso, né? Que como nós somos privilegiadas, meninas, de ter assim todo esse conhecimento ao nosso dispor, ter tantas lições, tantos capítulos que nos encorajam a ir a Ele, buscar a Ele em primeiro lugar, porque Ele nos responde, né? E como eu coloquei no blog também, que é sobre tudo isso, aquela lição, me lembrei também daquela lição, quem disse, que não é só para a situação sobre o que as pessoas estão falando, mas quem disse, aquele médico falando aquilo ali, era o Senhor falando, então eu levei isso ao meu coração e falei assim: não, é o Senhor que está me dizendo que a minha filha pode ter algo mais sério do que pode estar aparentando. E foi onde que veio a calma ao meu coração. O meu amado trouxe, né, a tranquilidade, trouxe a paz ao meu coração de saber que ele estava no controle de tudo, que ele estava me respondendo, que não tinha nada. A minha filha não tem nada, e desde aquele dia eu declarei que ela não tinha, não tem, e ela vai continuar debaixo da proteção do meu amado, porque ele me garantiu isso. Então, basta somente nós perguntarmos e para que a paz venha, né? Quando vem dele, né? Nós já lemos isso em várias lições. Quando a gente pergunta, quando a gente vai até ele e que a paz dele vem ao nosso coração, né? Nós podemos ficar tranquila porque ele está no controle, né? Sabemos que tudo que ele faz, tudo que nos acontece, coopera para o nosso bem. Então, se nós estamos passando por certas situações, nós levamos a ele e nós podemos perguntar, podemos fazer todos esses questionamentos que foram feitos aqui, e engraçado que enquanto eu lia todos esses questionamentos da lição, antigamente eu tinha tanto medo de perguntar, eu me lembrei disso, né? Eu tinha medo de perguntar para ele, de estar infringindo, né? Afinal de contas, ele era
o Senhor, mas que bom saber que agora, além de ser o meu Senhor, o meu Salvador, Ele é meu marido. Então, Ele está sempre aqui do meu lado, sempre segurando as minhas mãos, e eu posso perguntar para Ele a hora que eu quiser, porque Ele sempre vai me responder, Ele sempre vai estar ansioso para responder, para ser bondoso comigo e com cada uma de nós, assim como diz lá em Isaías, né? Ele espera o momento de ser bondoso com cada um de nós, né? Então é isso que eu queria compartilhar, que o nosso amado, ele quer que nós cresçamos em intimidade, no relacionamento com ele. Então basta nós perguntarmos, porque ele sempre vai ter o prazer de nos responder em todos os nossos questionamentos. Era isso que eu queria perguntar, agradecendo a todas vocês que estiveram aqui hoje, Elizabeth, Kemily, Mabel, Melissa, a nossa querida Brasil, a Frida, quem mais? A Mila. Esqueci de mais alguém? Não, né? Todas aqui, muito obrigada. A Giovana entrou, mas a conexão dela caiu. Muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui nesse domingo. No próximo domingo estaremos também com uma lição também maravilhosa e que vocês tenham aí uma noite muito feliz e abençoada e uma semana repleta da presença do nosso amado. Muito obrigada por terem vindo.